Aleluia. Amém? Esse negócio está muito alto, não está não? Salmos capítulo 20. Laranja. Salmos capítulo 20, versículo 7 em diante. 7 e 8. Amém? Diz a palavra assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes em nome de Jesus. Amém? Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Lugar onde nenhum homem consegue ir, lugar onde nenhuma arma humana consegue penetrar, mas só o teu Santo Espírito, através da tua palavra, ela consegue, Senhor, chegar em lugares aonde só nós conhecemos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, não só nesse primeiro culto de 2022, ela seja usada, Senhor, como transformação das nossas vidas, mas todos os dias, Senhor, aonde quer que nós estejamos, Senhor, que nós sejamos alvos do teu amor, possamos ser cheios do teu Santo Espírito, que nesse primeiro dia, Senhor, nós queremos entregar a ti as nossas primícias, a nossa adoração, nossa primeira adoração. Nós queremos te deixar no teu trono, Senhor, a nossa vida, porque sem ela, sem a tua presença em nós, nós não teríamos vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós entregamos diante de ti e te pedimos que tu venha receber, Senhor, as nossas primícias. Te pedimos, Senhor, que nessa hora também tu venha derramar sobre nós, Senhor, o teu perdão. Senhor, nos perdoa por tantas falhas que cometemos, Senhor. No ano de 2022, que nesse ano, Senhor, haja algo em nós, como um constrangimento, para que possamos agir segundo a tua vontade. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós te pedimos a tua presença, que já é notória nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Eu estava meditando sobre algumas coisas depois dos acontecidos, né? E eu estava vendo no Instagram de um pastor chamado Altomir. Que nome, né? Altomir. E esse pastor estava pregando Naamã. Eu falei, cara, que palavra abençoada. E a gente precisa entender que nem tudo está perdido. Às vezes a gente vê uma situação, né, que a gente não tem controle, não é, acontecendo diante dos nossos olhos. Isso eu não estou falando só com relação ao que aconteceu com a República, mas eu estou falando com coisas que acontecem nas nossas vidas. Tem coisas que vêm para nos atingir e que muitas vezes nós não temos controle, né? Tem coisas que vão acontecer diante dos nossos olhos e que você diz assim, qual é o poder que eu tenho de modificar essa situação? E muitas vezes a conclusão que você chega é que você não tem poder algum. Você não tem poder nenhum. E aí é loucura, muitas vezes, as pessoas acharem que tem poder sobre alguma coisa. Acharem que tem o controle de modificar alguma coisa. E começam a se auto-inflar ou inflamar o seu ego,
achando que a qualquer momento você pode modificar uma situação. E não pode. Muitas vezes a gente olha, né, para o que está acontecendo no país e a gente fica abismado com tamanha falta de discernimento espiritual. Discernimento natural e discernimento espiritual. E às vezes a gente fica meio que desesperado. O que vai ser da minha vida agora? O que vai acontecer daqui para frente, né? Tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Parece a vida de Jó, né? Jó orava pelos seus filhos para que eles não se perdessem, para que eles não morressem. E aí quando acontece tudo aquilo com os filhos de Jó, tudo aquilo que eu temia veio sobre mim. E muitas vezes a gente fica pensando e fica perguntando ao Senhor, Senhor, por quê? E aí diante dessa palavra de Naamã, eu falei, Senhor, mas tu precisa me dar uma palavra para mim. Senhor, eu quero uma palavra para mim. E aí o Senhor veio como se fosse um flash assim na minha cabeça. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós não. Nós não somos como os outros que confiam em carros. Pode ser uma SW4, Fernando, mas eu não confio na SW4. Eu não confio no monte de cavalo, né? Tem um monte de cavalo debaixo daquele motor lá, não tem? Eu não confio em um monte de cavalo, eu confio no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Quem tem mais poder, o que fez a SW4 ou o que fez os céus e a terra? Muitas vezes você se encontra num buraco e olha para o lado, para o outro e você não vê saída. José foi assim, foi lançado numa cisterna e na cisterna não tinha nem água para ele beber. Estava tão ruim a coisa para o José, que nem água dentro do poço tinha, irmão. O poço estava cheio de areia. Se ainda tivesse um pouquinho d'água, ele podia sobreviver mais algum tempo, mas não tinha nem água. E tem horas na nossa situação, que é a nossa vida, que a gente olha para um lado, olha para o outro, e só vê parede, e só vê areia, e não vê nada que possa te trazer sobrevivência. Mas a resposta de Deus, ela é perfeita, porque Ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? Às vezes você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para a situação, para onde que eu vou olhar? Aonde eu tenho que mirar, Léo? Aonde que eu tenho que mirar? Você não tem que olhar nem para o poço, nem para a parede, nem para a falta d'água, nem para os montes. Talvez a nossa visão terrena, nesse momento, consiga só olhar para os montes. Mas o Senhor já disse para nós, não é para você olhar para o monte. Olha para o Senhor, que fez os céus e a terra. Muitos confiam em carros. Muitos confiam no próprio braço. Muitos confiam na própria força. Mas o que é o homem? Se não um sopro de vida. Está aqui, estamos conversando aqui, mas de repente se vai. Minha sogra ontem estava bem, hoje acordou mal. É a vida. Às vezes a gente acha que tudo vai ser como um céu de brigadeiro. É o nosso desejo, não é assim? A gente apostou todas as nossas fichas para que o céu fosse de brigadeiro. Não é? Mas não foi, irmão. Não foi. Mas você morreu? Você perdeu a sua vida? Não. Nós estamos ainda de pé, e se eu estou de pé, a esperança, ainda é esperança no Senhor. É Ele que renova a nossa força. É Ele que vai colocar você para caminhar mais um tempo, até aguentar passar por essa turbulência. Às vezes, irmãos, as coisas acontecem não pelo nosso desejo, mas não é porque Deus não nos ama, é porque Ele quer que nós estejamos de joelhos. Às vezes você está se dobrando e se ajoelhando muito diante das coisas humanas. E Deus não quer que você se ajoelhe diante de homens, mas Ele quer que você se dobre diante de Deus. Às vezes a gente está confiando sim em carros,
Às vezes a gente está confiando sim em cavalos, mas nessa hora Deus falando assim, olha, eu vou te mostrar quem realmente tem todo o poder. E Naamã foi exatamente assim, irmão. Marcos, abre lá por favor, 2 Reis, capítulo 5. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quem era Naamã? Você sabe quem era Naamã? Ele era judeu ou ele já era sírio? Ele era da terra de Jesus ou ele era dos sírios? Olha o que diz o texto. Naamã, rei da Síria. Perdão. Ele era comandante do exército da Síria. O rei da Síria tinha um apreço por Naamã. Mas ele não era judeu. E é engraçado que às vezes a gente não para analisar a história de Naamã. A gente está tão acostumado a ouvir as histórias de Naamã que a gente pensa que Naamã é judeu. Porque logo em seguida vai dizer assim, ó, pois... Vai, Marcos. Por meio dele. Por meio de quem? Naamã. O Senhor, esse Senhor aqui não é o Senhor da Síria, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Ué! É Israel que é a terra de Jesus? Jesus não era judeu? Ué, como é que a Bíblia está me dizendo que Naamã, comandante do exército da Síria, recebeu do Senhor grandes vitórias? Olha que coisa. Às vezes a gente está olhando para a situação, né? E a gente pensa assim, puxa vida, aquele homem subiu a rampa, botou a faixa, como pode um negócio desse? Só que, na história que você conhece de Naamã, ele era um comandante do exército. Mas havia algo em Naamã que não aparecia para ninguém. Naamã usava uma armadura, uma roupa de guerra. E debaixo da roupa de guerra de Naamã havia algo que só ele sabia. Nem toda pessoa que você vê resplandecendo está pura por dentro. Nem toda pessoa que está bem arrumada por fora está bem cheiroso por dentro. Você imagina a situação de Naamã, que tinha uma doença chamada lepra. Você conhece a lepra? A lepra faz o corpo da pessoa se decompor. E a lepra é hoje para nós um símbolo do pecado. Naamã havia no corpo dele lepra, e ele, para se esconder daquilo que ele tinha, ele botava a sua armadura tampando todo o seu corpo. Luva, capacete, roupa até aqui. Mas você imagina o cheiro. Num momento de guerra, num sol a pino, ele suando debaixo daquela armadura. Você imagina como devia feder aquele homem. Nem toda roupa tão bonita que você tem pode impedir o cheiro de podre, se você for podre. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não importa quem é que subiu lá em cima. Não importa a roupa que ele estava vestindo. Não importa a pompa que ele estava tendo. Se ele continua sendo podre, como ele é por dentro. Não interessa se ele está lá como presidente. Não interessa se ele está assinando um monte de coisa. Por dentro ele continua sendo a mesma pessoa. A mesma podridão ainda está ali. E Naamã sabia disso.
E às vezes, irmãos, a gente para pensar nessa situação, porque você, quando vai lendo o texto, você vai vendo que Naamã ouve de uma menininha que era escrava na casa dele. E essa menininha era de onde, irmão? De onde que ela era? De Israel. E aí você para pensar e você pensa assim, mas que Deus é esse? Que permite um sírio dominar sobre um judeu ou sobre uma judia? Que Jesus é esse? Que sendo judeu, permite que um conterrâneo dele seja aprisionado como escravo? E aí eu te pergunto, quem somos nós para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos o nosso lugar. Sabe qual é o seu lugar e o meu lugar no reino de Deus? Joelho no chão, oração, jejum. Você vai ver depois aqui no final, vou te mostrar qual é o nosso papel. O nosso papel não é falar mal do homem que está lá. Nosso papel não é desrespeitar aquele que subiu a rampa. Nosso papel é respeitar aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. O mandamento que Deus tem nos dado é que nós precisamos respeitar as autoridades. Infelizmente, Ele é autoridade. Nosso papel agora é orar para que Deus faça algo por Ele. Você acha que essa menininha que servia Naamã, ela estava satisfeita? Longe da sua casa, longe dos seus pais, servindo como escrava. Ela tinha todos os motivos do mundo para nunca ajudar ele. É ou não é? Mas como é que a gente faz com o nosso inimigo? Quando alguém pisa no teu calo, quando alguém te maltrata, quando alguém fala mal de você, qual é a primeira coisa que você faz? Essa pessoa para mim morreu. Não é assim? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos mais ser como éramos em 2022. Você acha que eu fiquei muito satisfeito com aquele homem lá? Ih, eu estou pulando de alegria. Não, irmão, estou não. Mas eu tenho que agradar, não é a ele. Eu tenho que agradar ao Deus que eu sirvo. Porque se eu creio que existe uma vida nova esperando por mim, se eu creio que existe uma eternidade que eu tenho que ir, porque eu quero salvar a minha alma, eu tenho que entender que existe um pré-requisito para eu entrar no reino dos céus. E o pré-requisito é agradar a Deus, não aos homens. Qual é o papel que a gente está ouvindo aí? Desce a lenha no homem. Não é assim? Fala mal dele mesmo. Eu fui eu que falei. Eu fui eu que falei. Esse... Né? Eu fui eu que falei, irmãos. E eu peço perdão ao Senhor porque eu fui contra aquilo que diz a sua Escritura. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Não importa nem se tirem ele de lá. Não importa. Ele está lá. Então eu, como igreja, eu preciso respeitar a palavra de Deus. Ah, mas ele vai perseguir a igreja. Que se cumpra a vontade de Deus, irmão. Talvez seja isso que Deus quer fazer com o povo brasileiro. Que a gente realmente seja igreja. Que a gente entenda quem nós somos no reino de Deus. Eu vi um vídeo de um pastor chamado Rafael Bittencourt. E ele trouxe na mensagem dele, depois eu vou até compartilhar no grupo, um estudo que foi feito sobre quantos acessos tem
a Bíblia e quantos acessos tem a pornografia? Irmão, é de assustar. É assustador. Mais de 90% do Brasil acessa mais pornografia do que a Bíblia. Sabe lá o que é isso? E a gente não entende por que aconteceu o que aconteceu. Como que nós dizemos que somos 40% da população brasileira? Cadê os 40%? Onde estão? O povo que se diz cristão. Eu sei que aqui não tem isso. Amém? Mas como que pode, irmãos? Isso é fato. Existe um programa que se calcula isso. Você acha que você está acessando o seu celular na internet? Você está acessando o seu computador e ninguém está vendo? Você acha realmente? Você acha? Marco fez um negócio para mim esses dias aí, o celular da minha esposa, né? Deu um pau danado, perdeu tudo. Aí eu, deixa que eu vou dar jeito. Aí pegou lá um programinha, achou 11 mil fotos no celular dela. Irmão, você pensa que você apagou? Você não apagou não. Está lá o registro, o rastro que você deixou. Vou apagar esse negócio aqui, porque senão o pastor pode saber que eu... Rapaz, todo mundo já está sabendo. Não, pastor, não. O mundo inteiro está sabendo que você já acessou isso. E a gente está se preocupando com o cara que subiu a rampa. Sabe o que a gente precisa se preocupar, irmãos? É se nós vamos subir a rampa do reino de Deus. Se a porta vai estar aberta quando eu chegar lá. Não vai estar o São Pedro, né? São Pedro não está na porta, não. Mas tem um anjo lá. Quando você chega na porta, o anjo vai perguntar assim: mostra o seu ticket. Isso é Pastor Emanuel, tá, irmãos? Versão Pastor Emanuel. Mostra o teu ticket de entrada. Se o teu ticket estiver fora da validade, você não vai entrar. Sabe lá o que é isso? Você vai ficar fora da mesa do Senhor. Eu e você precisamos entender isso como cristãos, irmãos. E entender que muitas vezes nós somos esse Naamã, que está com uma aparência de crente, com uma roupa de crente, usando até gravata às vezes, mas está podre por dentro, que precisa da presença do Espírito Santo como uma menina pura, inocente, que chega e diz: você está vendo o que você precisa aqui? Se você conhecesse um homem que eu tenho lá na minha cidade, se você conhecer o dom de Deus, tu pedirias e Ele te daria a água viva. Sabe, irmãos, a gente precisa ser sincero e dizer para Deus: Senhor, eu sou desse jeito. Eu sou pecador, sim. Eu estou só fingindo que eu sou crente. Eu estou colocando a minha armadura aqui, mas o cheiro está insuportável. Nem eu estou suportando mais esse cheiro. Essa sinceridade que Deus quer encontrar em nós, em 2023. E pelo resto das nossas vidas. O Espírito Santo mais uma vez chegou como essa menina e disse para nós: vai lá e procura esse homem. Quem sabe ainda haja esperança.
Tem um trecho da Bíblia que diz assim: coloca a tua boca no pó, se humilha diante do Senhor. Quem sabe Ele ainda ouve a tua oração e te abençoa. Mas muitas vezes a gente prefere correr atrás de carros, correr atrás de cavalo, correr atrás do vil metal, não é assim? Porque a gente precisa do dinheiro. Irmãos, a gente não precisa do dinheiro, a gente precisa do Deus que é todo poderoso, que tem o dinheiro, que tem o ouro, que tem a prata, mas que Ele tem um amor que é incondicional, que não olhou para a minha condição, não olhou para a sua condição, não olhou nem para o fedor que nós às vezes exalamos, mas Ele nos deu mais uma oportunidade. Se você está aqui em 2023 ouvindo essa palavra, levante sua mão e agradeça a Deus, porque Ele te deu mais um ano para você mudar a sua vida. Tem mais um tempo aí para você. Não acabou ainda. Sabe o que é isso? Não acabou o tempo ainda. E Ele está dizendo para você: vai lá, procura esse homem. E quem é esse homem, irmão? Minha irmã? Ele traz aqui a figura de um profeta, mas na verdade ele está falando de Jesus. Ele está dizendo para nós: só tem um que pode te ajudar a sair dessa situação. Às vezes nós nos comportamos como Naamã, mas às vezes nós nos comportamos como essa menina. Vai surgir oportunidades, vai surgir situações na sua vida onde você vai poder ajudar aquele que não merece. Quantas pessoas você olha ao seu redor e diz assim: esse aí não merece a minha ajuda. Você tem todos os motivos do mundo para não ajudar. Mas aquela menina, provavelmente ela foi criada por uma família que conhecia Deus. E ela deve ter se lembrado do Deus dos seus pais. Por isso que é importante você ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque mesmo quando estiver mais velho, ele vai se lembrar do Deus dos seus pais. Hoje eu ouvi um pastor na Rádio Melodia, ele falando assim: rapaz, meus filhos sempre me surpreendem. Os filhos deles já estão velhos, né? Velhos, digo assim, 20 e poucos anos. E hoje meus filhos chegaram perto de mim, me deram um beijo e disseram assim: pai, obrigado por ter ensinado a gente o caminho que a gente deve andar. Cara, deve ser tremendo você ouvir isso, né, de um filho. Porque você pode entender que fiz a coisa certa. Eu ensinei meu filho que ele deve andar nos caminhos do Senhor. Isso não serve só para os pais, para a mãe, para o pai, mas também para os avós, para os tios, para aquele que é mais presente na vida de uma criança, né? Todos nós temos uma criança onde nós podemos falar alguma coisa de Jesus, para que ele um dia possa entender que existe um Deus que pode livrá-lo mesmo na escravidão. Aquela menina era escrava de Naamã, mas ela sabia que o Deus dos seus pais podia livrá-la da situação que ela estava vivendo. E ela, mesmo assim, mesmo escrava, não guardou mágoa no seu coração e ajudou aquele que escravizava ela. Diz assim: olha, vai lá na minha cidade, procura esse homem. Vamos ler. 2 Reis. Embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria.
ele o curaria da lepra. Eita glória! Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Irmãos, aquele que serve ao Deus verdadeiro, ele sabe discernir as coisas. E a palavra de Deus diz que um homem, quando ele serve a Deus, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Tem pessoas que vão olhar para nós e não vão entender as nossas atitudes. Tem pessoas que vão ver o nosso caminhar e não vão entender. Mas você precisa entender e crer que você serve ao Deus vivo. Você ouviu o que eu disse? Você precisa entender que você serve a um Deus vivo. Ele não está morto. Ele está ouvindo a sua voz. Ele está aqui hoje ouvindo a gente falar com Ele. Nós não estamos aqui falando ao léu, mas Jesus, o próprio Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está aqui nessa noite, irmãos. E você precisa entender que não é um homem que vai te curar. Qual é a sua doença? O pecado é a sua doença? A lepra é a sua doença? Existe um só que pode curar a lepra. E esse chama-se Yeshua HaMashiach. Jesus o Messias. Só Ele pode curar a lepra. Só Ele pode tirar o pecado. Porque Ele veio para retirar o pecado do mundo. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E o castigo que te traz a paz hoje está sobre Ele. Sabe, irmãos, Naamã não conhecia Eliseu, mas o Espírito Santo deu uma dica para ele: vai lá, fala com esse homem. Ele até teve uma ajudinha do rei. O rei deu uma carta. Mas você não precisa de ajuda de homens. Você só se colocar de joelhos na presença do Senhor e a tua carta vai direto para Ele. Senhor, a minha lepra é essa aqui, ó. A minha língua não para dentro da boca. Eu não consigo, Senhor, me segurar. Os meus olhos não se controlam, Senhor. Eu vejo coisas que eu não deveria ver. Eu falo coisas que eu não deveria falar. Eu ando em lugares que eu não deveria andar. Senhor, tem misericórdia de mim. Escreve uma carta, meu irmão, minha irmã. Escreve uma carta direto para Ele. É Ele que precisa ler a sua carta, mais ninguém. Tem gente confessando para homem, tem gente indo no sei lá como é que é o nome daquele lugar lá, dentro daquela casinha lá e falando com quem não deveria falar. Quando você só precisa falar com Jesus.
Só com ele. Aquele homem ouviu o recado e foi. Mas olha o pensamento dele. Eu vou levar 300 ciclos de não sei o que, de ouro, 72 quilos de não sei o que, de prata, 10 roupas de linho fino. Para que Deus precisa desse tipo de coisa? Às vezes nós queremos buscar a Deus, irmãos, com pirotecnia. Eu tenho que fazer, né? Reteté. Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que falar de um jeito. Eu tenho que impostar a minha voz, porque quando eu imposto a minha voz, Deus ouve mais rápido a minha oração. Ai, irmão. Para com isso. A palavra de Deus diz que se você entrar no teu quarto, ajoelhar e orar, Ele vai ouvir a tua oração. Você não precisa gritar, você não precisa fazer. Tem hora que a presença do Espírito Santo até vai trazer um negócio desse. Não tem nada contra. Mas você não precisa, você entende? Não precisa. É só chegar aí. Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou pecador. Não haja como aquele outro que diz assim, não, Senhor, eu não sou como esse. Não aponta o dedo, não. Às vezes a gente esquece, né, que quando a gente está apontando o dedo, tem 3 voltados para nós. Ó. Você está apontando com um, mas tem 3 virados para você. Você esquece que você também é suscetível ao mesmo erro que eu ou qualquer outra pessoa. Mas a gente julga. Só que você precisa lembrar que da mesma medida que você julga, você também vai ser julgado. Você entende isso? Então 2023 não pode mais ser como antes, irmão. Senhor, eu preciso colocar um propósito no meu coração. Eu preciso ser mais parecido com Jesus em 2023. Eu preciso buscar mais a tua face, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. Isso vai requerer de nós um esforço sobre-humano às vezes. Você acha que foi fácil para o comandante do exército da Síria ouvir uma menina e se curvar àquilo que ela estava dizendo? E olha como é que Deus prova. Ele chega lá, pede o rei para dar uma carta, e a carta chega ao rei de Israel, e o rei de Israel diz que esse cara está maluco, como é que ele vai achar que eu vou curar esse homem de lepra? E olha como é que Deus trabalha, irmãos, você não precisa fazer esforço, você não precisa fazer nada. Quem é que estava ouvindo? O rei de Israel falando aquilo ali naquela hora. Quem estava ouvindo? Sabe quem é que está ouvindo a tua oração? Todas as vezes que você dobra o seu joelho e você acha que não tem ninguém ouvindo? Espírito Santo. Eliseu estava fazendo exatamente a figura do Espírito Santo. Eu estou ouvindo, hein? Você não precisa ficar preocupado não, que agora sou eu que ouvi a tua oração. E agora sou eu que vou atender. Rei, eu sei que tu não pode fazer nada. Eu sei que tu não pode curar. Eu sei que tu não pode tirar a lepra. Manda ele vir falar comigo. Sabe o que o rei está dizendo para você? Fala com o Espírito Santo, irmão. Fala com ele. Faz um sozo aí, irmão. Fala com ele. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo não está respondendo. Mas, poxa vida, eu falo tantas vezes com ele e ele não me responde. Olha, preste atenção, irmãos. Naamã foi lá falar com Eliseu. A pergunta que não quer calar: Eliseu recebeu Naamã? Qual era a expectativa de Naamã? Eu vou ser recebido com honras.
pelo profeta, o profeta vai me receber com um tapete vermelho, porque eu sou comandante do exército da Síria. Às vezes nós estamos agindo como Naamã, né? Deus tem que me responder, Deus tem que falar comigo, Deus tem que fazer a minha vontade. Não é assim? Mas Deus não tem que fazer nada, mano. Deus não é obrigado a fazer nada, não. Não sei se te contaram isso, mas Deus não é obrigado a fazer nada, não. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz. Ele entregou o seu filho Jesus em favor da sua vida, ele morreu por você, ressuscitou o terceiro dia, está vivo no meio de nós e abriu a oportunidade de você ser salvo. Era só isso que ele tinha que fazer. O que está vindo agora para você é lucro. É lucro. Você tem um carrinho para andar? É lucro. Você tem uma casa para morar? É lucro. Você tem uma comida para você comer? É lucro. Você tem um cobertor para te cobrir? É lucro. Você tem uma cama para você dormir? É lucro. Você está vivendo? É lucro. Você está respirando? Foi pela misericórdia do Senhor que se renovaram de novo nessa manhã sobre a sua vida. Teve gente que não levantou, irmãos. Mas você está aqui adorando ao Senhor. Isso é muito maior do que qualquer dinheiro possa pagar. É muito maior do que qualquer problema que você possa ter. Então, para de olhar para o seu problema como se fosse uma montanha enorme na sua frente. Pede ao Senhor para te colocar na mão dele e te levar lá em cima. E você vai conseguir olhar a montanha como se fosse um pozinho que está lá no chão. É porque muitas vezes a gente não está olhando para o lugar certo. A gente está olhando para o problema, de baixo para cima. Pede ao Senhor para te tirar do problema e te levar lá em cima, aonde, conforme Ele olha para você. Olha para o seu problema com a ótica de Jesus e não com a sua ótica. Tira esse óculos daí, gente. Eu estou falando de óculos espirituais, né? Quem usa óculos pode continuar usando óculos. Tira esse óculos daí e começa a olhar com os olhos do Senhor. Tira as lentes coloridas e para de ver com a ótica de Satanás. Para com isso. Você não é derrotado. Você ouviu? Você não é derrotado. Você é filho, filha de Deus. Você nasceu de novo. Da água e do Espírito. A senhora entendeu, dona Célia? Nasci de novo. Nada vai pagar o que Deus já fez por nós. Nada vai pagar. É só a gente colocar a cabeça no lugar e parar de dar ouvido ao diabo. Esse pastor, né, o Altomir, que eu estava vendo ele pregar sobre isso. Engraçado que ele pregou totalmente diferente. Eu estou falando de outras coisas que não tem nada a ver. Porque o Espírito é multiforme graça. Mas uma coisa ele falou, e a minha esposa sempre falava isso comigo. E aí eu estou lá ouvindo, né? Ela está escutando lá no quarto. E ele vira e fala assim: para de ver essas coisas. Rapaz, na mesma hora falou assim: o que eu falei? Eu não estou falando isso. Tem que vir um pastor na internet para falar contigo a mesma coisa que eu já falei. Para de ver. Eu peguei os dois grupos que eu tinha lá do, né? Entendeu, né? E eu fui lá e apaguei assim, puf. Demorou. Eu estou falando que eu demoro, mas eu aprendo. Eu demoro, mas eu aprendo. Às vezes a gente precisa tomar um solavanco, né? Naamã, você vai ter que falar com Eliseu. Vai lá. E Naamã vai. E aí acontece as coisas que a gente não quer. Eliseu não vai receber Naamã. Eliseu manda o seu servo. Geazi, né? Geazi vai lá e fala com Naamã o que tem que falar. O que tem que falar, Eliseu? Fala para ele assim, olha, ele vai lá no rio e ele vai mergulhar 7 vezes lá naquele rio.
E quando ele sair daquele rio, ele vai estar curado da lepra. Deus às vezes usa pessoas para falar com você. Que às vezes você não dá nem nada por elas, né? Uma vez eu estava num culto, estava acontecendo um negócio lá, couro comendo no culto, e o cara apontando para mim, falando um monte de coisa, e nada acontecendo. Tinha um carinha aqui, simplesinho, sentado, ajoelhado aqui no chão. O cara levanta, na hora que eu saio, né, que eu vi que não ia acontecer nada, na hora que eu virei as costas, dei de cara com ele, o cara veio e falou assim, cara, mudou. Falou um negócio que eu tinha que ouvir naquela hora, naquele momento, que não era para ninguém saber, só eu. O cara fala no meu ouvido assim. Quem era o cara? Não sei. Nem sei quem é. Nunca vi. Nunca mais vi. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Vai depender se eu vou estar disponível. Tem gente que Deus tem que marcar a agenda. Não é assim? Emanuel, qual é o dia da tua agenda para eu te usar? Ah, pastor, ou Senhor, dia tal não posso. Do outro dia também não posso. Talvez, quem sabe, no final do mês, lá naquele dia lá, talvez, eu dei uma horinha para o Senhor. É assim, irmão. E a gente quer receber alguma coisa de Deus. A gente quer ser curado da lepra. A gente quer ser curado do nosso pecado. Mas a gente não dá tempo para Deus fazer a obra dele na nossa vida. Quantas pessoas passaram por aqui e não deram tempo para Deus fazer a obra na vida deles? O que eu desejo realmente para vocês e para mim em 2023 é que a gente dê tempo para Deus. Que a gente deixe Deus falar, Deus fazer, Deus mover, Deus modificar, Deus transformar. Deus mude a sua mente para você entender que às vezes a sua escravidão não está no seu corpo, não está nas coisas que você tem ao seu redor, mas está aqui, ó. Às vezes a sua mente é que está te escravizando. Às vezes você está tendo atitudes, não é porque Deus não quer, é porque você não deixa Deus agir. Naamã, ele queria que a cura viesse pelo jeito dele. Não vou. Eu não vou mergulhar 7 vezes nesse rio sujo. Lá na minha terra, tem rios mais limpos do que esse aí. Por que eu não posso mergulhar lá? Porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você acha que eu queria ser pastor? Você acha que eu queria estar aqui? Irmãos, hoje a coisa que eu mais amo é estar aqui. Mas quando eu comecei, eu não queria, não. Porque eu não entendia o agir de Deus. Eu queria que fosse do meu jeito. Por que eu tenho que ir para esse lugar? Por que eu tenho que fazer desse... Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que passar fome? Por que eu tenho que passar sede? Por que eu tenho que passar privações? Por quê? Porque quando você estiver fazendo um monte de porquê, Deus não vai agir. Não vai agir. Para de perguntar por quê. Para de pedir coisa que você não vai ter. Eu queria tanto um Porsche, até o dia que Deus falou assim, eu vou te tirar tudo para você você ficar desiludido, você perder a esperança desse Porsche e agora ficar só na minha presença. Porque a minha esperança era ganhar dinheiro para ter um Porsche. Ah, irmão. Deus não quer que você tenha esperança no dinheiro. Deus não quer que você tenha esperança na sua capacidade. Deus não quer que você tenha esperança naquilo que você sabe fazer. E eu não estou condenando que você tenha que saber fazer. Não estou condenando. Só que você não pode se apoiar na tua força, no teu braço. Você precisa aprender a depender de Deus. E para isso, muitas vezes, Deus vai arrancar tudo de você. Por isso que minha esposa fala, aprende rápido, pelo amor de Deus.
Porque muitas vezes você está sofrendo, mas todos que estão ao seu redor sofrem junto com você. Naamã ouviu aquela frase lá de Geazi e disse assim: não, não vou não. Eu não vou mergulhar nesse rio sujo aí não. Não vou não. Não vou não. Vai mudar em alguma coisa a sua vida? Deus vai deixar de ser Deus porque você não quer fazer? Quem vai ser o único prejudicado na história? Hã? Quantas vezes, irmãos, eu batia pé. Não, não vou. Não, não vou fazer isso não. Não. Não, isso não. Isso não. Aí Deus falava assim: então não. Então tá. Tira isso aqui dele. Tira essa outra coisa aqui. Tira. Vai tirando. Até ele dizer assim, ó: tá bom, Senhor. Eu aguento, agora pode fazer. Ele falou assim: eu não vou mergulhar nesse rio. Aí 2 servos, ó o Espírito Santo de novo. 2 servos dele. Discernimento espiritual. Escuta uma coisa. Meu Senhor, será que se vai custar alguma coisa se você mergulhar nessa água aí? Por que você não faz isso? Você vai perder alguma coisa? No máximo você vai ficar molhado. Agora, se isso for verdade, que ele está falando, na 7ª vez você vai ficar curado. Deus está falando para você: meu filho, a tua cura, minha filha, a tua cura está na sua obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Por que não obedece? Por que prefere sacrificar? O diabo tá que tá. Bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, mas não obedece. Prefere sacrificar do que obedecer. Não, irmão, não é assim. Você acha que Deus está querendo realmente que você sofra? Você acha? Você acha que Deus quer que você sofra? Mas Ele vai te ensinar até você obedecer. E aquilo cai como uma luva, né, na cabeça de Naamã, dizendo assim: é mesmo. Por que eu estou sendo tão radical assim? Não querendo ouvir a voz de um profeta. E ele então resolve largar tudo, todo o seu orgulho, toda a sua soberba, e ele mostra quem ele realmente é. Arranca a sua armadura, arranca a sua roupa e mostra para eles como ele estava. Como você está? Como você está? Como se Deus não soubesse, né? Como você está? Chegou a hora de nós sermos agora quem Deus quer que nós sejamos, irmãos. Não há mais tempo para fingir ser uma coisa que você realmente não é. Não há mais tempo. Jesus está voltando. Jesus está muito próximo de voltar. Então arranca logo essa armadura aí. Arranca logo essa roupa. Se despe diante do Senhor. Mostra quem realmente você é. E mergulha no Senhor. Por que 7 vezes? Quando a Bíblia fala sobre 7, ele fala sobre a perfeição do Espírito Santo. 7 castiçais o Espírito acendeu. Isso é da minha época, tá? Vocês não conhecem não. Os 7 Espíritos de Deus.
Toda vez que você mergulha na presença do Senhor, o Espírito de Deus começa a tomar conta da sua vida. E toda vez que o Espírito Santo começa a tomar conta de nós, é como se fosse preenchendo uma parte, né? Mergulha uma vez, preenche um pouquinho. Mergulha outra vez, preenche mais um pouquinho. Mergulha mais um pouco, preenche mais um pouco. Até chegar uma hora onde toma todo o seu corpo e não há espaço mais nenhum para aquilo que era seu. Esse é o ponto da cura. Qual é o ponto da sua cura? É esse. Onde você não tem mais espaço para dizer o que você vai fazer ou não. Enquanto ainda tiver espaço na sua vida dizendo assim, ó, não, eu vou fazer desse jeito aqui. O sexto mergulho eu paro, no sexto mergulho eu paro. A cura não vai chegar. Deus mandou mergulhar 7 vezes, não mandou mergulhar 6. Tem gente querendo ser curado com 6 vezes e não vai ser curado. 99% de obediência não é obediência. Ah, eu sou 99% obediente. Sinto lhe informar que você é desobediente. Para Deus não tem 99%. Para Deus ou você é 100% ou você é 0%. Ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, o que acontece? Deus fala assim, vomitar-te-ei da minha boca. O que significa isso? O que significa isso? Você, se Ele está te colocando para fora, você estava onde? Onde você estava? Você estava dentro dEle. Ele está dizendo assim, se você não quer me obedecer, eu não tenho nenhuma coisa com você, eu não tenho parte com você. Eu vou te botar para fora da minha vida. E a pior coisa que pode acontecer é quando Deus resolve botar a gente para fora. Então, para que isso não aconteça na nossa vida em 2023, a gente precisa entender, obediência é 100%, não é 99%. Quem está entendendo isso? Você entende? Esse é o recado de Deus para nós para 2023. E aí o que acontece, irmãos, quando a gente obedece? Naamã foi lá e 7ª vez. Quando ele levanta, qual é a surpresa? A palavra de Deus diz que a mão dele era como se fosse a pele de um bebê. Não tinha mais lepra. Ele teve um encontro com Jesus ali. Sabe o que modifica a nossa vida? É ter um encontro com Cristo. É andar com Jesus. Mas de verdade. Quem fez o Sozo sabe do que eu estou falando. Eu achava impossível. Impossível. Ter um encontro particular com Cristo, um encontro particular com o Espírito Santo e um encontro particular com Deus, com o Pai. Eu achava isso impossível, porque eu fui criado dentro de uma religião que era religião. Eu sei que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu achava que era uma coisa que era só o pastor que estava pregando, não tinha mais nada, não acontecia nada disso. Até que um dia Deus proporcionou eu fazer aquele encontro do Sozo, lá em Uberaba. Nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais. O inimigo deixou de me tentar? Você acha, realmente? Ele está ali fora, só esperando um deslize. E joga a casca de banana de vez em quando. Aí tu tem que desviar para cá, desviar para lá. Te deixa um buraco ali para você cair. Ele não vai desistir de você nunca. Nunca. Mas se você tiver tido um encontro verdadeiro com Jesus, verdadeiro, por mais que você venha a ser tentado, você nunca vai largar Ele. Nunca vai largar Jesus. Porque você provou do melhor.
Quem prova do melhor não consegue viver no pior. Você entende? Aquele homem ali entendeu que o melhor era em Cristo. E ele ficou tão agradecido a Deus que ele quis entregar aquele monte de coisa, né? Para Eliseu. É ilegal fazer isso? É errado fazer isso? Não, não estou dizendo que é. Mas o que Deus queria fazer com aquele homem naquele momento é mostrar para ele que ele não era o todo-poderoso da história. Você não é aquele que manda na sua vida. Eu não mando na minha vida. Se Deus hoje quiser que eu vá, é assim, irmão. É rápido. E às vezes a gente está achando, não, eu estou no controle de tudo. Não está no controle de nada. E aquele homem entendeu isso. Ele quis ser grato. Mas Eliseu disse assim: Geazi, vai lá e fala com ele, que eu não quero nada disso. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. E Geazi vai e não fala nada disso. O que eu disse aqui? 99% de obediência não é obediência, é desobediência. E o salário da desobediência qual é? Desobediência não é pecado? O salário do pecado é morte. Olha, o meu senhor Eliseu disse para eu ficar com isso tudo aí. Dá aqui para mim. Mentiroso. Deixa eu pegar esse... Não, vou entregar para ele, pode deixar. E ele ficou com tudo. Só que o Espírito Santo que habitava em Eliseu mostra. Não há nada que está em oculto que não vai ser revelado. Vai acontecer. E aí Eliseu olha para ele e diz: Geazi. Como quem diz, você não tem juízo não, Geazi? Você não aprendeu nada que eu te ensinei não, Geazi? Não é possível. Agora, a lepra que saiu de Naamã vai em você. E às vezes, irmãos, a gente está com tão boa intenção, né? Puxa, Geazi queria guardar um dinheirinho. Eu vou até dar o dízimo desse dinheirinho que eu vou guardar, né? Só que existe um provérbio que diz assim: de boa intenção, o inferno está cheio. Está cheio de gente boa intencionada. O que você precisa entender é que não é aquilo que você acha que tem que prevalecer. Não é suas boas intenções, suas boas obras. Mas é aquilo que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, através de você. Mas você precisa entender que Ele só vai fazer se você for 100% obediente. Enquanto você não for 100% obediente, a obra que vai ser feita através da sua vida vai ser capenga. Gente que precisava ser salva por você, não vai ser salva. Vai só ser aquilo, vai ser só, como é que se diz? Demônio molhado, que o apóstolo fala. Hã? Demônio molhado. Só vai molhar o demônio. Não vai tirar o demônio. Só vai molhar o demônio. Eu acho que eu e você não queremos isso. O que nós queremos é ser como Eliseu, que sabe discernir o tempo, que sabe discernir as palavras, que sabe observar as questões da vida e sabe dizer assim: aqui eu vou, mas aqui não.
Isso aqui eu faço, mas isso aqui não. Eu sirvo a Deus e não sirvo ao diabo. É isso que Deus quer de nós. E aí, o Senhor tem nos dado um tema para 2023, que é o seguinte: diante de tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje, eu queria deixar para vocês o tema da igreja, e eu vou explicar porquê desse tema. Abre lá, Marcos, Mateus, capítulo 9, versículo 38. Aparentemente pode não ser algo que vai ser entendido rápido, mas quando você lê o contexto, você vai entender. Mateus 9, 38 diz assim: orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Esse é o lema nosso em 2023. Mas você vai ler o contexto, vamos começar lendo do versículo 35, Mateus 9, 35. Diz assim, ó, presta atenção: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus ia passando por cidades, todas essas cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. O que é sinagoga? Igreja. Então o que Deus quer é que nós sejamos como o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso norte. Jesus colocou para os seus discípulos o que eles deveriam fazer. Ele disse para os seus discípulos: olha, o Espírito Santo vai colaborar com vocês, vai cooperar com vocês. Para quê que o Espírito Santo vai cooperar? Para que você venha ensinar aqueles que estão chegando. Para que nós venhamos a mostrar o caminho para aqueles que não têm mais um caminho. Quantas pessoas que você conhece ao seu redor que estão desse jeito, irmãos? Sem esperança, sem um norte. Jesus está dando um exemplo, Ele está dizendo, ó, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. O que você tem que fazer? Quais serão as suas palavras? Ah, o homem lá subiu no Planalto. Esse ano 2023 vai ser muito difícil. Essas são as nossas palavras? As nossas palavras são pregar as boas novas do reino de Deus. Olha, eu sirvo a um Deus que, independente do regime que esteja sendo colocado diante de mim, Ele vai me proteger, e Ele vai proteger você também, mas você precisa estar debaixo das mãos do Senhor. Essa é a palavra que você tem que ter daqui para frente, porque as pessoas estão nos observando e querendo ver qual vai ser a nossa reação diante dessa situação toda. Você acha que isso é fácil? Não é fácil, mas é necessário que você haja assim. Se você quer ser discípula de Jesus, é preciso andar como Ele andou, é preciso fazer como Ele fez, né? Curando todas as enfermidades e doenças. Esses dias, um tempo atrás aí, uma pessoa virou para mim e falou assim: por que eu tenho que curar? Por que eu tenho que tirar demônio de alguém?
Qual foi a resposta que eu dei? Vocês já me conhecem? Qual foi a resposta que eu dei? Porque Jesus mandou fazer assim. E é crente. Hã? Isso não é crente, não. Irmão, está escrito. Ó, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Isso aqui é um dos versículos que está escrito isso. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Por que Jesus fez isso? Ele fez para aparecer? Ele fez para mostrar que ele era bom? Tanto não era assim que uma vez chegaram para ele, bom mestre. Aí ele diz assim, por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, que é Deus. Jesus falou isso. Por que ele fez desse jeito? Porque ele estava dando exemplo. O exemplo que você tem que ter não é do militar, não é do presidente, não é dos governadores, não é do Congresso Nacional. O exemplo que nós temos que seguir é Jesus. Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Porque senão, irmãos, se nós, presta atenção nisso que eu vou te dizer, se você agir no mundo espiritual de forma natural, você vai ser massacrado pelo diabo. Entendeu o que eu disse? Se você agir no mundo sobrenatural de forma natural, você vai ser massacrado pelo diabo. Agora, se você agir no mundo natural de forma sobrenatural, segundo Jesus, o diabo não lhe toca. Aquele que é de Deus, o que diz a palavra? O diabo não lhe toca. O que é ser de Deus? O que é ser de Deus? Quem era de Deus? Olha como é que a palavra vai se encaixando. Quem era de Deus? Jesus era filho de Deus. Jesus era de Deus. Então, se eu sou de Deus, eu tenho que ser como Jesus. O que Jesus fazia? Ensinava nas sinagogas, pregava boas novas do reino, curava todos os tipos de enfermidades, expulsava demônios. Como que uma pessoa que diz discípulo de Jesus tem dúvida nisso? Fala para mim. Como que tem pessoas que se dizem discípulos de Jesus que não entendem que eu preciso fazer aquilo que Jesus fazia? Você acha que eu pregava? Hein? Você acha que eu pregava? Eu tinha um medo de pregar, irmão. Primeira vez que eu fui pregar na minha vida. Primeira vez que eu fui pregar na minha vida, a blusa, se eu tirasse a blusa e fizesse assim, eu acho que enchia um balde. Suava igual não sei o quê, com medo. Você acha que eu prego aqui porque eu sei alguma coisa? Fala para mim. É pelo Espírito Santo que você fala as palavras. Quando vocês forem colocados em situações, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque quem vai falar não são vocês, mas sou eu, diz o Senhor. É Ele que fala. Então Ele está dizendo, olha, você vai fazer isso, ensinar, pregar boas novas, curar as enfermidades. E ao ver as multidões, teve compaixão delas. Sabe o que você precisa ter? Compaixão. Compaixão pelas almas. É nessa hora que a gente talvez é mais provado. Porque a gente podia pregar e não prega. A gente podia ensinar, mas não ensina. A gente podia curar, mas não cura. Minha sogra lá estrebuchando de manhã, passando mal. Pá, na cabeça dela, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai dela agora. Ué, espírito de morte, vai embora agora. Você foi feito para fazer isso. Só que a sua mente foi doutrinada para você não fazer.
Mas Deus está dizendo para você, você foi feito para ser como Jesus. Em todas as situações. O diabo vai tentar te enganar em todo tempo. Vai tentar te dizer que você não é filho. Que você é bastardo. Mas Jesus está te dizendo nessa noite, você é filho, você é filha de Deus. E você tem direito à herança que Jesus deixou para nós. Essa é a herança que Jesus deixou para você. Compaixão pelas almas. Porque, olha só, vê se não é o retrato das pessoas de hoje em dia. Porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Tem gente que está como ovelha sem pastor dentro da igreja. É ou não é? Tem gente que está sem rumo dentro da própria igreja, irmão. E o que a gente tem feito? Dando palavra de encorajamento. Dando palestra de coaching. Não é assim? Não tem um monte de coaching agora que está pregando aí? Tem um monte de coach que está pregando. Se eu fosse depender de coach para ganhar gente, eu estava ferrado. Desculpa a palavra. Eu estava perdido. Se eu dependesse de elegância para pregar para alguém, eu estava perdido. Porque eu não tenho. Mas o que eu tenho é o Espírito Santo. E é Ele que me dá essas palavras doidas aqui, ó, que eu trago para vocês assim, ó. Hoje eu estava pedindo ao Senhor, me dá uma palavra. Aí eu falei com ele assim, mas eu sei, as conversas que eu tenho com ele é muito engraçado. Senhor, eu sei que tu me fez ouvir aquela palavra lá do pastor Altomir. Eu sei. Eu sei que tu está me dando um recado pelo Naamã, eu sei. Mas eu não quero pregar a mesma coisa que ele pregou, Senhor. Eu quero pregar diferente. Então me dá uma palavra diferente aí, Senhor. Aí ele, por misericórdia, falou assim, tá bom, meu filho. Então fala esses 3 textos aí. E tudo isso que eu estou te pregando aqui, não veio do pastor Emanuel, não veio do pastor Altomir, mas veio do Espírito Santo de Deus para você nessa noite. Quando você entender isso, que você precisa ser como Jesus, quando você entender que você precisa ensinar, que você precisa pregar as boas novas, que você precisa curar, que você precisa ter compaixão, naturalmente a oração que Jesus pediu para a gente fazer aqui, vai ser feita por você. Ele vai dizer assim, ó, peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E aí a sua oração vai ser atendida, porque não é sendo uma oração feita por você, pela sua vontade, mas foi pelo próprio Filho de Deus que te ensinou a fazer isso. Às vezes a gente pensa que a única oração que Jesus nos ensinou foi o Pai Nosso. Mas não, ele está dizendo uma oração aqui para você, ó, peça ao Senhor da seara, que envie trabalhadores. Você tem pedido isso ao Senhor? Que Deus envie pessoas para esse lugar, trabalhadores, porque você acha que você foi feito para ficar aí no banco sentado, irmão? Tem uma listinha já, né? Já viu, né? É trabalho. Você foi levantado por Jesus para fazer esse trabalho, salvar almas. E através desse trabalho, se ele for bem feito conforme a vontade de Deus, é inevitável que ele envie trabalhadores para a seara. É inevitável. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, o que aconteceu contigo? Aonde você está ouvindo esse tipo de coisa? Aconteceu comigo, irmão. Quando Deus começou a mover na minha vida, quando Ele me levou lá para o Paraná para assistir um congresso, eu voltei para a igreja e eu coloquei no meu coração, o Espírito Santo falou comigo lá naquele congresso, ele disse assim, tudo que você está ouvindo aqui, você vai pregar lá dentro da igreja. Todas as palavras que você ouviu aqui, você vai pregar lá dentro da igreja. Você não faz ideia, irmão, quanto era difícil para mim, porque no lugar onde eu estava, não se podia pregar daquele jeito. Era proibido. Mas eu coloquei no meu coração de obedecer ao Senhor. Você entende isso? A obediência muda a história. E quando eu obedeci ao Senhor, parecia incrível. Eu pregava e falei assim, hoje vamos botar no banco. Acabei de pregar, aí vinha uma pessoa e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde você está ouvindo essas coisas?
Não estou ouvindo lugar. Não, está ouvindo sim. Está ouvindo sim. Porque você não está pregando do mesmo jeito, não. Você pregava de um jeito, agora você prega de outro. Você não está pregando do mesmo jeito. Aonde você está ouvindo isso? Aí eu falei, por que você quer saber? Porque eu também quero ir. Irmão, é assim que funciona. Você não precisa fazer nada. O Espírito Santo faz por você. É só você obedecer. A obediência é melhor do que sacrificar. Você entende que Deus tem um propósito na sua vida? Que você não precisa ficar chateado com as coisas que acontecem ao seu redor? Que você tem um Deus que ouve a sua oração e que Ele está perto de você para ouvir aquilo que você está falando? O Espírito Santo está aqui te dizendo, olha, nunca te desamparei, não vou te desamparar, mas muitas vezes eu fico em silêncio para ver o que você está fazendo. E eu quero, Jesus está dizendo, transformar a sua vida por completo. Não é só uma parte da sua vida, mas é a tua vida toda. Entrega, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor. Não coloque a fé no mundo, não, irmão. Não fica pensando, agora acabou. Não acabou nada. Agora vai ficar bom. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Até ele obedece. E ele vai obedecer. Bota o seu joelho no chão, ore ao Senhor, converse com Ele, tenha intimidade com Ele. Ele vai fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar? Pai, nós chegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, para Te agradecer pelo ano que se passou, Te agradecer pelo ano que iniciou, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós te amamos, Senhor, existe um povo no Brasil que te ama. E que nessa hora muitas vezes está desiludido de muitas coisas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, traz luz ao nosso entendimento, Senhor. Traz discernimento espiritual. Traz, Senhor, maturidade espiritual para que nós não venhamos a ser enganados pelo diabo. Mas em nome de Jesus, faz a tua igreja, Senhor, amadurecer nesse ano de 2023, Senhor. Que nós possamos entender quem Tu és de verdade. Que nós possamos entender quem nós somos no Teu reino. Que nós possamos andar de vitória em vitória, mas baseados em coisas concretas que o Teu Espírito Santo nos dá. Que nós não venhamos a andar em coisas que o homem dá, Senhor, em técnicas humanas, em palavras humanas, mas que nós venhamos a ter intimidade suficiente contigo, ao ponto de o Teu Espírito Santo ter liberdade de falar conosco e nos ordenar aquilo que Tu queres que nós façamos, Senhor. Nesse ano de 2023, a nossa igreja, Senhor, mais uma vez se dobra diante do Teu poderio, Senhor. Nesse ano de 2023, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que Tu venha fazer de nós aquilo que Tu bem quiseres, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu trono da glória, Senhor. Que Tu venha agir nas nossas vidas, Senhor, de forma sobrenatural, transformando as coisas carnais em espirituais, tirando de nós a nossa carnalidade, e colocando a Tua vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira das nossas vidas, Senhor, tudo que não provém do Teu Santo Espírito. E acrescenta, Senhor, em nós, tudo aquilo que nós precisamos, que venha direto do Teu trono. Nos faz, Senhor, sermos como Jesus. Andar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, de verdade. Sem mentira, sem máscara, sem maquiagem.
Deus, nós queremos nos desnudar diante de Ti como Naamã fez. E se for preciso mergulhar, nós precisamos e queremos mergulhar quantas vezes forem necessárias, Senhor. Mas o que nós queremos é sermos curados da nossa lepra. Cura o nosso pecado, Senhor. Tira de nós esse pecado que nos afasta de Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes agirmos fora das Tuas Escrituras, Senhor. Nos perdoa se muitas vezes nós menosprezamos aquilo que está escrito nela, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós não seguimos à risca aquilo que Tu nos ensinou através de Jesus, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós julgamos o nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor, se nós nos prostituímos, se nós vimos pornografia. Perdoa-nos, Senhor. Tira de nós todo o espírito imundo que entrou através dessas práticas malignas, Senhor, pecaminosas, Senhor. Senhor, nos limpa o nosso corpo, Senhor, a nossa alma, Senhor. Limpa, Senhor. Limpa os nossos sentimentos, Senhor, que estão contaminados com aquilo que aconteceu nos últimos dias na nossa nação, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Faz um filtro, Senhor, e sai retirando toda a sujeira, Pai. Não deixa restar nenhum resquício, Senhor, daquilo que foi lançado nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. Mas em nome de Jesus, renova, Senhor, a nossa esperança em Ti, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e a Tua palavra diz que nós temos fé, nós aumentamos a nossa fé através da Tua palavra, Senhor. Então gera fé em nós agora, Senhor, e que ela seja suficiente para que nós possamos enfrentar esse ano mais uma vez na Tua presença, Pai. Livra-nos, Senhor, dos ataques do maligno. Que toda e qualquer investida de Satanás e seus demônios sejam amarrados agora e lançados direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma seta do diabo. Nós não aceitamos nenhuma investida de Satanás. Ouça, Satanás. Nós damos uma ordem a vocês, seus demônios. Vocês vão sair da nossa casa. Vocês vão sair da nossa vida. Vocês vão sair da nossa família. Vocês vão sair dos nossos negócios. Vocês vão sair de todas as nossas coisas agora, em nome de Jesus, direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência pelo poder que é no nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós repreendemos todo espírito de morte. Nós repreendemos todo espírito de confusão mental. Nós repreendemos todo espírito de falta de discernimento espiritual. Nós damos uma ordem para que isso bata em retirada agora. Saia da nossa vida agora, em nome de Jesus. Tudo que está atrapalhando de nós sermos como Jesus nos ensinou, tudo que está impedindo que nós venhamos a agir como Jesus agiu, ser como Jesus, nós damos uma ordem agora para bater em retirada pelo poder que é no nome de Jesus, direto para o abismo agora, sem direito de retorno nem de transferência, em nome de Jesus. Mas, Pai, nós queremos Te pedir nessa noite, além dessa libertação que já está acontecendo, nós queremos Te pedir que Tu envie os Teus anjos de grandeza maior agora. E venha trazer aquilo que for necessidade ou necessário para cada pessoa passar esse ano de 2023. Senhor, mande um anjo de grandeza maior estar agora à frente de cada pessoa aqui. E de cada pessoa que está assistindo. Que esse anjo traga alguma coisa ou algo para essa pessoa
e que seja entregue agora a essa pessoa, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que cada pessoa necessita. Eu não sei o que ela precisa para poder passar ilesa nesse ano, debaixo das tuas mãos. Mas tu sabes, Senhor. Então dá ordem a esses anjos agora, eu creio que eles já estão aqui, que eles possam entregar esse presente para essa pessoa. Nós recebemos isso, Senhor, das tuas mãos, em nome de Jesus. Receba isso, minha irmã, receba isso, meu irmão. Creia que o Espírito Santo está te entregando isso nessa noite. Pode ser uma arma, pode ser um presente. Eu não sei o que ele vai te entregar. Mas eu sei que o Espírito Santo vai te entregar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade. E te pedimos que a tua presença nunca nos falte, Senhor. E que tu não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas que tu nos livre do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Te louvamos pela igreja que tem nos dado, Senhor. Te louvamos pelos irmãos e as irmãs que estão aqui. Mas, Senhor, nós queremos mais, Senhor. A tua palavra diz, ela nos orienta para te pedir que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Então nós estamos aqui diante de ti, diante do teu trono, diante da Trindade, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós estamos te pedindo, Senhor, envia trabalhadores para a seara deste lugar, Senhor. Envia trabalhadores para a seara deste lugar, Senhor. Envia trabalhadores para a seara deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão precisando de ajuda, Senhor, faz com que eles cheguem até esse lugar e que eles possam se fortalecer, Senhor, e que possam se tornar trabalhadores da tua seara neste lugar, porque nós sabemos que a seara é grande, Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Mas, Senhor, nós cremos que tu pode encher esse lugar, nós cremos que tu pode colocar pessoas nesses espaços vazios, Senhor, dessas cadeiras, que tu pode, Senhor, trazer vidas que serão abençoadas também nesse lugar. E nós cremos na tua palavra, que para nós já basta, Senhor. A tua palavra nos basta, Senhor. Te louvamos por tudo que tem feito nas nossas vidas. Te louvamos por aquilo que tu ainda vais fazer, Senhor. Te louvamos por aquilo que tu pode, Senhor, transformar nas nossas vidas. E nós, como símbolo disso, Senhor, nós invocamos a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Que tu seja louvado, Senhor, em todas as nossas atitudes. Que tu seja louvado, Senhor, nas nossas palavras. Que tu seja louvado, Senhor, nos nossos olhares, Senhor. Que tu seja louvado nas nossas caminhadas, Senhor. Aonde nós colocarmos as mãos, Senhor, que tu sejas louvado, Senhor. Age, Senhor, na tua igreja, de forma que nós sejamos, Senhor, como cartas vivas, escritas não com tinta, mas com pena de ferro nesse lugar, Senhor. Te louvamos e te bendizemos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia! Aleluia! Santo és tu, Jesus! Santo és tu, Senhor! Santo és tu, Senhor! Aleluia! Aleluia!
Amém? Marcos, pode encerrar aí, por favor, a transmissão? Dá um recadinho.